Enquanto Júlio Agil precisa continuar trabalhando porque a aposentadoria não é o suficiente, Ronald Reed, um zelador, acumulou uma fortuna de 8 milhões de dólares investindo. Enquanto 60% dos aposentados precisam continuar trabalhando, há pessoas comuns como você e eu ganhando dinheiro todo mês com investimentos para ter uma vida mais segura e tranquila. Um tempo atrás eu pedi para alguns inscritos comentarem no meu vídeo quanto que eles estão ganhando por mês e olha só, a Renata já está ganhando R$ 268 por mês, a Leonília já está ganhando quase R$ 119 por mês. A Ianca está ganhando R$ 400 por mês. E há outros vários comentários mostrando quanto que eles estão ganhando. Agora, acaba você decidir qual futuro você quer para a sua vida. Se você quiser ser um de nós, ou seja, um investidor, vou te explicar de forma simples e prática como você pode ganhar dinheiro nos investimentos todo mês, mesmo investindo pouco. Porque muitas pessoas acham que é preciso de muito dinheiro para começar a investir. Mas, em um levantamento feito pela Ambima, Associação Brasileira do Mercado de Capital aqui no Brasil, eles descobriram que quase 50% dos investidores ganham até R$ 2.640. Quando eu comecei a investir, eu estava aqui, ó, nessa faixa salarial. Isso porque existem investimentos seguros que você pode fazer a partir de R$ 7. Quando eu descobri isso, eu fiquei maravilhado, porque parece coisa de outro mundo, né? Eu vi nos investimentos a chance de mudar minha vida e começar a conquistar minhas coisas. Com o tempo eu saí das dívidas, comprei o meu carro, olha só minha mãe aí toda feliz. Ela fez questão de ir na concessionária colocar esse laço porque era o nosso primeiro carro zero. Também recentemente eu comprei minha casa, tá aí também. Ainda há muita coisa a fazer. Eu comprei ela em 2024, então eu tenho que fazer muita coisa ainda. Eu vou ter que pintar, vou ter que fazer uma área aí na frente, porque é uma casa grande. Eu quis uma casa grande, ela tem 90 metros quadrados, mas ao todo no lote são mais de 300 metros quadrados. Aí tá meu quintal, eu sempre sonhei em ter uma casa com um quintalzão para plantar muita coisa, pode ver que já tem planta pra caramba aí, plantei muita coisa mesmo. E hoje eu durmo tranquilo, sem ficar me preocupando com boleto. Mas nem sempre foi assim. O meu irmão, quando ele tinha ali por volta dos 8 anos, eu tinha mais ou menos uns 10 anos, ele teve uma arma apontada para a cabeça dele, simplesmente porque meu pai devia um cara e não tinha dinheiro para pagar. Aí ele foi lá em casa ameaçar a gente. E como a minha família vivia num aperto, foi um dia bem marcante. Vou te contar essa história para você entender melhor. Para quem não me conhece, eu sou Matheus, venho de uma família simples, meu pai é vigilante, a minha mãe dona de casa, e lutaram para sustentar 4 filhos, eu e os meus 3 irmãos. Tá aqui, ó, meus 3 irmãos quando eram mais novos. Nunca faltou nada lá em casa, graças a Deus, mas também nunca sobrava nada. A gente sempre vivia no aperto. Até que chegou um dia que até hoje me marca. Eu acho que foi um dia que, sei lá, acho que marcou minha vida para sempre. Um cara bateu lá em casa, né? Bateu no portão lá em casa. Meu pai não tava somente eu, mais ou menos ali uns 10 anos, e meu irmão com mais uns 8 anos. Como a gente morava em um lugar até então tranquilo, meus pais saíam e deixavam a gente lá de boa. Esse cara bateu no portão, meu irmão foi lá atender, o cara falou: "Ah, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Isso aqui, não sei o quê". A gente não sabia, né? A gente não entendia, a gente era criança. Então o que que o cara fez? O cara simplesmente pegou uma arma e apontou para a cabeça do meu irmão. Cara, ali eu entrei em desespero. Ali eu vi que até cortei porque é difícil de lembrar. Aí eu entrei em desespero, conversei com o cara e tudo, e o cara indignado, né? Aí ele olhou e falou: "Não, faz o seguinte, fala pro seu pai que eu vim aqui e que eu quero dinheiro até amanhã". Cara, foi uma luta, assim, a gente falou com meu pai, né? Meu pai também, quando meu pai chegou, quando minha mãe chegou, a gente entrou em desespero. Depois eu não queria mais ficar abrindo o portão, meu irmão não queria mais ficar abrindo o portão. Foi assim, foi uma coisa bem traumática. Posso dizer que ali, depois daquele episódio, eu deixei de ser criança. Eu vi o que o dinheiro pode fazer com a vida de alguém. Se meu pai não tivesse conseguido o dinheiro emprestado de outra pessoa para pagar esse cara, sinceramente, eu não sei o que teria acontecido. Ou teria morrido, minha mãe teria morrido, ou meu irmão teria morrido, porque o cara, pelo que eu vi, não estava nem aí. Ele queria o dinheiro dele a qualquer custo, mesmo que matando alguém, né? Mas beleza, após alguns anos, eu já trabalhando, tive o meu segundo ponto de virada na vida, quando um senhor de mais ou menos ali uns 60 anos entrou na minha sala para pedir o seu olerite. Para quem não sabe o que é olerite, né? Essa galera mais nova aí, olerite é o mesmo que o contra-cheque. Porque eu trabalhava no setor de pagamento, né? Eu mexia com isso. Não vou revelar aqui o nome verdadeiro do cara para proteger a sua identidade, né? Mas vamos chamá-lo de João. João bateu na minha sala, chegou lá, pediu o contra-cheque. Mas sabe quando você olha para uma pessoa e vê que ela não está bem? Não sei se você consegue, não sei se você vai conseguir me entender. Mas sabe quando você olha para uma pessoa, olha no olho da pessoa e você simplesmente não vê nada, como se a pessoa tivesse um olhar vazio, uma alma vazia? Eu não sei explicar, mas eu acho que alguém deve ter entendido.
Bem, o cara estava desse jeito, dava pra ver que eu estava cabisbaixo. Peguei, entrei no sistema, entreguei o contra-cheque pra ele, ele me agradeceu e foi embora. Aí depois de um tempo, o meu chefe que tinha visto isso, né, estava na outra sala, mas ele conseguiu ver. Depois de um tempo, ele chegou lá e começou a desabafar comigo. Porque esse cara, o seu João, ele era amigo dele basicamente desde que eles começaram a trabalhar, né? E eles começaram a trabalhar, sei lá, 50 anos atrás, os dois juntos ali. Então, um conhecia o outro, né? Um era amigo do outro. E o que que acontece? O seu João estava atolado em dívida. Cara, o bicho estava muito endividado. Tanto é que depois eu fui entrar no sistema e realmente tinha muito empréstimo ali no nome dele. E o cara simplesmente não via saída, porque ele já estava cansado, queria se aposentar. Mas se ele fosse se aposentar, o salário dele iria cair mais ou menos uns 20 a 30%. Então ele tinha que continuar trabalhando para pagar suas dívidas. Era empréstimo, era financiamento de casa, era cheque especial, era cartão de crédito, tinha remédio caro que ele tinha que custear porque ele tinha vários problemas. E ali, com o meu chefe falando isso, eu percebi que provavelmente o seu João iria trabalhar até a morte. Assim como o Júlio agiu, que eu mostrei no começo do vídeo, assim como 60% dos aposentados aqui do Brasil. Nesse mesmo dia, na volta para casa, apertado no ônibus igual uma sardinha, eu não conseguia parar de pensar no seu João. Aquele olhar vazio, sabe, triste, até hoje mexe comigo. Eu falando aqui com você, eu consigo enxergar assim, ó, na minha frente, aquele olhar vazio daquele homem. E aí, dentro do ônibus, cara, veio à tona tudo aquilo que eu sofri quando eu era criança. Minha mãe chorando por falta de dinheiro, briga lá em casa pelo mesmo motivo, várias humilhações, porque quando eu era criança, eu, meus irmãos, meus pais, a gente morava de favor. Tô até cortando porque é difícil de falar. Aquele cara que apontou a arma pro meu irmão, e agora o sofrimento daquele homem. E eu fiquei refletindo e falei, cara, quanta gente aqui no Brasil, quanta gente no mundo passa por isso. Pai de família, mãe de família, quanta tristeza, angústia, depressão. A falta de educação financeira pode fazer na vida das pessoas. Lá em casa mesmo, se eu não tivesse conseguido dinheiro, talvez meu irmão tivesse morrido. Eu, João, talvez nunca vá conseguir se aposentar. Eu lembro que eu cheguei em casa, comi, tomei banho e basicamente passei a noite em claro refletindo sobre isso. E ali, sei lá, por volta de 1 da manhã, 2 da manhã, eu agoniado, levantei da cama, peguei um papel, peguei uma caneta e comecei a anotar quanto que eu ganhava, quanto que eu gastava, quanto que estava minha dívida, porque eu mais ou menos ali com 20 anos já estava com o nome sujo. E ali eu vi que tinha que fazer alguma coisa, porque qual seria o meu futuro se eu não me organizasse financeiramente? Isso, se eu não me engano, foi em 2017. Na verdade, se eu não me engano, não. Foi em 2017, porque em 2018 eu comecei a investir. Mas em 2017 eu comecei a estudar sobre educação financeira, fui pagando minhas dívidas, cortei tudo. Eu ia para restaurante, eu comprava um monte de coisa, cortei tudo. Todo mês, basicamente, aí, sei lá, por uns 6 ou 7 meses, eu trabalhei só para pagar minhas dívidas. Limpei meu nome, fiquei tudo certinho. E em 2018, eu comecei a investir com dois objetivos. O primeiro, ter uma vida tranquila. O segundo, ter a minha casa própria. Em 2020 veio a pandemia. Como eu estava financeiramente preparado, não passei aperto. Mas infelizmente, várias famílias começaram a passar necessidade, muitas pessoas morreram. E ali, logo no início dessa crise, lá mais ou menos em março, em abril, eu queria fazer alguma coisa, mas eu sou um cara muito tímido, eu sou um cara vergonhoso. Tanto é que se você entrar no meu canal no YouTube e entrar lá no meu primeiro vídeo, você vai ver que eu tô extremamente duro. Mas eu queria fazer alguma coisa, eu queria começar a ensinar educação financeira para tentar mudar a vida das pessoas. E com a cara e a coragem, simplesmente criei o meu canal. Hoje ele tem mais de 30 mil inscritos, eu já tive mais de 2,5 milhões de visualização. Mas continuando aqui, em 2024 eu realizei um grande sonho. Minha primeira grande conquista material, a minha casa própria. Ainda tenho muito o que fazer, está em construção ainda. Até o final de 2025 ela vai ficar pronta. Mas eu quero te falar aqui que você também pode, se você correr atrás, se você se organizar financeiramente, se você começar a investir. Para você ter ideia, quando eu comecei a investir, eu não tinha tanto dinheiro. O meu primeiro investimento foi R$ 100. Ainda no outro dia, resgatei o investimento só para ver se a corretora não ia me roubar. E no início, como eu não sabia nada, eu quebrei a cara, perdi dinheiro, mas eu fui aprendendo. Não à toa eu comecei a realizar os meus sonhos. E para você começar a realizar seus objetivos, para você começar a investir, você precisa entender o que é investir. Na minha opinião, investir é isso aqui, ó.
é fazer o dinheiro trabalhar para você. E existem vários tipos de investimento. Vou até tirar meu rosto aqui para você ver tudo na íntegra, ó. Existe o Tesouro Direto, a renda fixa. O Tesouro Direto faz parte da renda fixa. Eu gosto de separar porque aqui é o governo federal e aqui são outras instituições. Temos fundos imobiliários, temos ações, investimentos no exterior, que hoje é super fácil de fazer, e até mesmo criptomoeda. Você pode investir em criptomoedas da forma segura. Mas beleza, vou te explicar cada um desse aqui. Tesouro Direto. O que você faz quando você investe em Tesouro Direto? Você pega o seu dinheiro e empresta para o governo federal e posteriormente te devolve com juros. Hoje é o investimento mais seguro que a gente tem, porque é garantido pelo Tesouro Nacional. Temos também investimentos de renda fixa. A maioria também é super segura, principalmente aqueles que contam com alguma garantia. Por exemplo, você pode pegar o seu dinheiro e emprestar para bancos através de CDB, LCI, LCA, e eles depois de um tempo vão te devolver com juros. Pode pegar o seu dinheiro e emprestar para empresas através de debêntures. Então, aqui em renda fixa, existem vários tipos de investimento que você pode fazer. Já em fundos imobiliários, é basicamente você se tornar sócio de grandes imóveis, shoppings, galpões logísticos, industriais, renda urbana, imóveis de varejo, hospital, enfim. Investir em fundos imobiliários é você ter participação nos melhores imóveis aqui no Brasil. Ações, o que são ações? São partes de empresas. Então, comprando ações, você se torna sócio das maiores empresas aqui do Brasil. Vou dar alguns exemplos: Banco Itaú, Lojas Renner, Petrobras, WEG, Taesa, várias outras empresas que a gente consegue comprar com pouco dinheiro. Tudo isso aqui, ó, a gente pode comprar com pouco dinheiro. Tem renda fixa a partir de R$ 1, tem tesouro direto a partir de R$ 2, tem fundos imobiliários a partir de R$ 6, tem ações a partir de R$ 4, 5, R$ 6. Em investimentos no exterior é preciso um pouco mais. Mas se você tem R$ 50, já dá para investir lá fora. E lá fora é basicamente os mesmos investimentos que você vai ter aqui no Brasil, só que de uma forma muito mais ampla. Por exemplo, lá você pode também investir em imóveis através dos REITs. Você pode comprar participação em várias empresas. E não é empresa igual Itaú, igual Lojas Renner aqui no Brasil. É empresa muito maior. Vou dar um exemplo. Você pode se tornar sócio da Apple. Você pode comprar ações e se tornar sócio da Starbucks, McDonald's, Johnson Johnson. Você pode se tornar sócio dessas grandes empresas com apenas R$ 50 para você ter ideia. Então, não é preciso muito dinheiro para investir. Logicamente, criptomoedas. Eu coloquei aqui o Bitcoin, mas existem várias outras criptomoedas e se você equilibrar certinho o tanto de dinheiro que você vai investir cada um, você pode tranquilamente comprar R$ 10 de Bitcoin, R$ 20. Aqui é só para você entender que com pouco dinheiro você já pode fazer ele trabalhar para te gerar mais dinheiro. Fora a facilidade que é. Antigamente a bolsa de valores era uma loucura, era assim, ó, o pessoal falava o preço, falava as ações, falava os fundos imobiliários. Já hoje é extremamente diferente. Se você tem um celular com internet, você já pode fazer os seus investimentos. Mas se investir é tão bom e tão fácil, porque muitos investidores falham e desistem no meio do caminho. Muito simples, porque eles querem começar já grande, quer ganhar R$ 1.000 no primeiro mês, depois 3.000, 5.000, 10.000, e não é assim que funciona. Por isso que o método da carteira de investimento antifrágil é tão funcional, porque ele não te promete ganhar R$ 10.000 logo de cara. Na primeira etapa, você vai compreender o básico de cada tipo de investimento: tesouro direto, renda fixa, ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior, como REITs, estoques, ETFs e também criptomoedas. Na segunda etapa, você vai identificar vieses comportamentais, você vai conhecer a eficiência do mercado, seus principais aspectos, com o intuito de ganhar mais dinheiro em momentos de crise. Então, olha só, você vai usar vieses comportamentais de outros investidores, medo de outros investidores para ganhar dinheiro. Terceira etapa, você vai aplicar o sistema fácil, um método que eu desenvolvi, para escolher os melhores ativos através de técnicas inovadoras, simples e práticas. Já já vou te mostrar. Quarta etapa, você vai explorar as principais teorias sobre investimentos, várias teorias de investidores famosos, inclusive ganhadores do Prêmio Nobel, como por exemplo Markowitz, Eugene Fama, outros que não ganharam o Prêmio Nobel, mas já fizeram seu nome no mundo dos investimentos, como Nassim Taleb,
o Idalio, vários outros investidores, você vai aplicar todas essas estratégias, todas essas teorias através de uma teoria onde eu compilei tudo e chamei de Rosa dos Ventos, uma metodologia inovadora que busca entregar mais rentabilidade com menos risco. Já na quinta etapa, a etapa crucial, você vai aplicar tudo isso. Você vai montar uma carteira de investimento antifrágil, passo a passo e na prática, capaz de usar crises econômicas para aumentar seus dividendos, seu patrimônio, para você crescer. Ou seja, é um tipo de carteira de investimento que vai te dar mais dinheiro até em momentos de crise. E na sexta etapa, você vai usar as estratégias do bem para balancear sua carteira de investimento com foco em aproveitar oportunidades e também aumentar dividendos. Existem 4 formas para você aumentar os dividendos e nesse curso eu vou destrinchar, vou te entregar mastigado tudo o que você deve fazer. Aí sim, após tudo isso, você já pode começar a fazer os seus investimentos. Ganhe os seus primeiros centavos, que se transformam em reais, aí vai, R$ 10, 20, 30, até chegar no momento que você começa a receber R$ 1.000 por mês. Aí já era. Aí é 1.200, 1.300, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, mas passo a passo, um passo de cada vez para você não se desesperar. Esse é o processo que eu e vários dos meus inscritos usamos para aumentar nossos investimentos, aumentar nossa renda passiva mensal. Olha só aqui no meu canal, a Magnólia já tem R$ 50 em fundos imobiliários, o Alexandre já está recebendo R$ 100 todo mês, o Kleber já está recebendo mais de R$ 260 por mês, o Vilmar já está recebendo mais de R$ 1.300 por mês, e muita gente, ó, começando com pouco. Essa aqui, por exemplo, a Lindinalva, começou com apenas 10 centavos. Mas olha só o exemplo aqui do Edson. Começou recebendo 10 centavos e já está recebendo R$ 100 por mês. E aí vai, ó, várias pessoas comentando, recebendo diferentes valores. Mas todas elas começaram pequeno, recebendo centavos. E aí foi subindo, transformou em R$ 10, 100, 200, 300, R$ 450 aqui, como é o caso do Alexandre. Alguns já chegaram na casa dos R$ 1.000, 1.200, 1.300 e assim vai. E olha que ninguém sabe ainda, nem os meus inscritos, isso que eu vou te mostrar agora. Existem 3 tipos de carteiras de investimento. As 3 vão ter uma boa performance no longo prazo. Mas qual é a diferença? A gente tem a carteira comum, basicamente a carteira de 90% dos investidores, a carteira anticrise e a carteira antifrágil. A carteira comum dá uma boa rentabilidade no longo prazo, beleza. Mas em momentos de crise ela sofre bastante. A carteira anticrise também dá um bom retorno no longo prazo, mas em períodos de crise ela se mantém estável. Seus investimentos não vão cair tanto igual uma carteira comum. Já a carteira de investimento antifrágil se fortalece diante de crise. Você ganha mais dinheiro em momentos de crise. E até um tempo atrás nem existia essa terminologia antifrágil. Quem inventou ela foi Nassim Taleb, um grande investidor, um grande economista, autor de vários livros muito conhecidos como A Lógica do Cisne Negro, Antifrágil, Arriscando a Própria Pele, Iludidos pelo Acaso. Enfim, é um cara muito conhecido. Mas qual é a diferença de uma carteira comum, uma carteira anticrise e uma carteira de investimento antifrágil? Começando pelo objetivo. O objetivo da carteira comum é crescimento e rentabilidade no longo prazo. A anticrise, além de crescimento e rentabilidade, ela busca resistir a crises. Já a carteira antifrágil, além de crescimento e rentabilidade e resistir à crise, ela busca lucrar com as crises. Já o foco, a carteira comum, foca em dividendo. A carteira anticrise, além de dividendo, ativos defensivos, como no caso do ouro. Já no caso da carteira antifrágil, ela busca ativos de dividendo, ativos defensivos, ativos de crescimento e ativos descorrelacionados. Já quanto à estratégia, a carteira comum, o buy and hold e a diversificação por percentual, assim como a carteira anticrise. Buy and hold, para quem não sabe, esses investimentos que focam no longo prazo, e essa diversificação por percentual é o seguinte, aquelas pessoas que focam somente em percentuais. Ah, eu quero 30% em ações, 10% em fundos imobiliários, 30% em renda fixa. As pessoas que focam nesses percentuais têm uma carteira comum ou uma carteira de investimento anticrise. Já a carteira de investimento antifrágil tem como estratégia, além do buy and hold, a rosa dos ventos, que usa
todas aquelas teorias que eu já falei, de Eugênio Fama, Markowitz, Nassim Taleb, vários outros investidores. Já já vou te mostrar. E quanto à performance em crises dessas carteiras, a carteira comum vai sofrer com as crises, a carteira anticrise mantém uma certa estabilidade, não cai tanto, mas também não vai subir tanto. Já a carteira antifrágil, ela cresce, ela aumenta os seus dividendos e a sua valorização. Mas e quanto ao balanceamento? Todo investidor, novo ou antigo, sabe que balancear a carteira de investimento é extremamente importante. Só que todo mundo, ao menos a maioria, foca em balancear por meros percentuais. Como elas diversificaram por percentual, por exemplo, 30% em ações, 20% em fundos imobiliários. Se isso acaba virando 35% em ações e 15% em fundos imobiliários, elas buscam investir mais em fundos imobiliários para voltar à sua estratégia original. Já o balanceamento na carteira antifrágil, eu criei o CNC, outro tipo de balanceamento de carteira. O C significa crise, o N significa ninguém e esse último C significa ciclos de mercado. Então você pode usar essas três estratégias e também diversificar por percentual. Se você souber montar uma boa carteira de investimento, bem diversificada, com bons ativos, todas essas três carteiras vão te dar algum retorno, mas em momentos de crise, somente a carteira de investimento antifrágil vai te proporcionar mais retorno, mais rentabilidade, mais dividendo. Aí você pode estar pensando, Matheus, mas crise não acontece toda hora. Você tem certeza disso? Olha só quantas crises o Brasil já enfrentou desde basicamente 2000 até agora, um pouquinho antes para falar a verdade. De 79 a 94, hiperinflação. Se você tem acima de 40 anos, deve lembrar que todo dia tinha aquele pessoal remarcando o preço nas prateleiras de mercado, por exemplo. Isso se chama inflação, o aumento no preço das coisas, produtos e serviços. Mas nessa época houve uma hiperinflação. As coisas subiam muito rápido de preço. Em 97, crise asiática. Em 98, crise russa. Mas não importa, como hoje o mundo está globalizado, todo mundo unido, não importa se acontece uma crise do outro lado do mundo, o Brasil também vai ser impactado. Por exemplo, um tempo atrás, teve aquela crise entre Rússia e Ucrânia. O Brasil não conseguiu importar fertilizante desses países. O que aconteceu? Ele teve que importar fertilizante de outros países, aumentou o preço, o agricultor teve que repassar isso para a fábrica, por exemplo, para a indústria, e foram repassando. No final, o consumidor pagou e aumentou a inflação. Se o Trump, por exemplo, aumenta imposto de importação e exportação, pode impactar o Brasil, a nossa inflação pode subir. Então, crise asiática impactou o Brasil, crise russa impactou o Brasil. Em 99, novo regime cambial. Em 2000, bolha da internet, muita empresa de tecnologia estava sendo negociada a preços exorbitantes. Em março de 2000, essa bolha estourou e a gente viu a bolsa caindo 30, 40, 50%. 2008, crise do subprime ou hipoteca aconteceu nos Estados Unidos, mas impactou aqui o Brasil. A gente tem em 2014 a 2016 a maior recessão econômica do Brasil no século XX, o que culminou no impeachment da Dilma em 2016. Em 2017 aconteceu o Joesley Day, aquelas delações premiadas, JBS, enfim. 2018, greve dos caminhoneiros. E aqui no Brasil, 75% das mercadorias são transportadas por caminhoneiros. Eles parando, o que aconteceu? Começou a faltar produto na prateleira, começou a aumentar o preço e a inflação começou a subir. E em 2020 a 2023, a mais recente, pandemia. Pode ver que basicamente toda hora vinha acontecendo uma crise. Por isso que é muito importante você ter uma carteira de investimento antifrágil. Agora falando da minha técnica, uma técnica nova que eu acabei de criar, você vai ser uma das primeiras pessoas a receber isso aqui na primeira mão. É a base do meu método da carteira de investimento antifrágil. Eu criei o Sistema Fácil, a Rosa dos Ventos e as Estratégias do Bem. No Sistema Fácil, você vai aprender a escolher os melhores ativos, pois cada letrinha desse aqui é um tipo de investimento diferente e em cada um desses tipos de investimento vai ter uma técnica por trás, ó. Filtro 7B aqui em fundos imobiliários, ações tem análise IML, criptomoedas, a estratégia Barbell de Nassim Taleb, mas eu acabei adaptando. Investimentos no exterior, a gente tem a estratégia da pesca,
liquidez, que são investimentos em renda fixa, sua reserva de oportunidade, reserva de emergência. Eu criei a estratégia Trânsito Livre. Se você comprou ou se você já assistiu no YouTube alguma análise de ação de um fundo imobiliário, sabe que é muito complexa. Então, o que eu fiz? Eu criei técnicas muito mais simples para você usar, para você analisar, e no final você vai chegar no mesmo resultado. Para você ter ideia, antes de eu desenvolver essas técnicas, eu gastava cerca de 4 horas para analisar uma mísera ação. Era muito tempo. Hoje, em apenas 1 hora, eu consigo analisar 2, até mesmo 3 ações. Já na Rosa dos Ventos, é uma teoria para você ter a sua melhor carteira de investimento. Ela vai diversificar da melhor forma possível, ela vai aumentar a sua rentabilidade, enquanto isso, vai diminuir os seus riscos, vai alinhar os seus objetivos com um dos seus investimentos. Vou dar um exemplo, eu vou mostrar a minha carteira de investimento. Acho que minha carteira completa eu nunca mostrei para ninguém, vou mostrar aqui para você em primeira mão. Olha só, eu sou o cara das planilhas, eu gosto de mexer com planilha, eu gosto de me organizar com planilha. Olha só, aqui eu coloquei ações, fundos imobiliários, renda fixa, um pequeno caixa, investimentos no exterior, REITs, estoques, ETFs, meu pequeno caixa também, criptoativos. Mas você pode ver que mesmo organizado, não é tão fácil enxergar o meu risco, não é tão fácil enxergar a minha diversificação como um todo. Mas quando eu jogo isso na estratégia Rosa dos Ventos, olha só que facilidade. Aqui eu já consigo enxergar, por exemplo, ó, os meus ativos mais seguros. Consigo enxergar os meus ativos mais arriscados. Como aqui eu separei por cor, consigo enxergar também as minhas ações mais arriscadas aqui no Brasil, as minhas ações mais arriscadas nos Estados Unidos, os meus ETFs mais arriscados nos Estados Unidos. Já na minha parte segura, eu consigo enxergar aqui, por exemplo, ó, as minhas ações, as minhas estoques, os meus REITs aqui em cima e também aqui embaixo, os meus fundos imobiliários mais seguros. Pode ver que aqui eu consigo saber o que fazer. E como foi uma estratégia que eu criei, você não vai conseguir achar isso aqui em nenhum outro lugar. Tem também as estratégias do bem. Deixa eu sair daqui, olha só as estratégias do bem. Nesse tipo aqui de estratégia, você vai aprender o balanceamento estratégico, bem diferente do que canais no YouTube ensinam. Nunca vi ninguém usar essa técnica aqui, porque eu também criei uma técnica para isso. Você vai aprender também a estratégia HOT, para você aumentar sua rentabilidade, aproveitar oportunidades no mercado. Você vai aprender a multiplicar dividendo. Vou te mostrar 4 formas para você multiplicar seus dividendos e alcançar mais rápido os seus objetivos. Todas essas técnicas foram criadas pensando na facilidade. São muito fáceis de serem aplicadas e você não precisa saber nada a respeito de investimento. Até mesmo você que sabe muita coisa, tem certeza absoluta. Usando essas técnicas, você vai diminuir o seu risco e você vai aumentar o seu retorno. Além disso, você vai conseguir evitar todos esses erros cometidos por vários investidores. Você não vai perder dinheiro com isso aqui e vai ganhar dinheiro, vai se beneficiar com todos esses benefícios ao montar uma carteira de investimento antifrágil. Você vai ver o seu investimento, o seu dinheiro multiplicar em investimentos seguros ao longo dos anos, sendo que todo mês você vai receber algum valor, porque você vai investir, por exemplo, em fundos imobiliários, você vai investir em REITs, você vai investir em ações, e como resultado, você terá uma vida mais tranquila, uma vida mais segura, vai começar a alcançar mais rapidamente os seus objetivos, e cá entre nós, não só para você, mas para a sua família também. Dito isso, quero te convidar a clicar no link abaixo e fazer a sua inscrição. Você vai receber o seu acesso por e-mail e poderá acessar as aulas gravadas para sempre. Ele custa apenas R$ 497 e você ainda pode dividir em 12 vezes de mais ou menos R$ 49,70. Cara, fala sério, é o valor de uma pizza por mês que te separa de uma vida melhor. Então, clica aqui embaixo, você será muito bem-vindo. Grande abraço.